Olha, papai, aquela mendiga é igual à mamãe. Uma frase dita por uma criança no meio da rua foi capaz de paralisar Mateus, um homem que até aquele momento acreditava ter enterrado o passado. Mas agora, diante daquela mulher caída, desorientada e suja na calçada, o passado parecia vivo e cobrando respostas. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Como uma simples frase de uma criança pode transformar o destino de uma família? Seria possível que aquela mulher fosse mesmo Lara, a esposa que desapareceu há 3 anos sem deixar rastros? A resposta, por mais improvável que pareça, é sim. Essa mulher não só carrega a dor do desaparecimento, mas também esconde segredos capazes de mudar tudo. Mateus, com o coração apertado e as mãos trêmulas, encara a mulher com mais atenção. Por um instante, o barulho da cidade desaparece, e tudo o que ele consegue ouvir é a respiração nervosa da filha, Lívia. O rosto da mendiga tem os mesmos traços que ele tantas vezes beijou, o mesmo olhar profundo e cansado de Lara. Ele não sabe se é alucinação ou destino, mas dá um passo à frente, sentindo a vida desabar sob seus pés. Mateus ficou paralisado por alguns segundos, com o rosto preso entre o medo e a incredulidade. A voz da filha ainda pairava no ar como um sussurro insistente, mas o som da cidade já voltava a invadir seus ouvidos. O trânsito acelerava, buzinas soavam, e passos apressados cruzavam a calçada onde ele permanecia parado, encarando aquela mulher com olhos fixos e expressão de quem tenta decifrar um enigma impossível. Lívia, inquieta ao lado dele, puxava sua mão com um olhar aflito. "Papai, vamos falar com ela? É a mamãe!" Ela repetiu, a voz embargada e carregada de uma esperança inocente. Mateus respirou fundo, tentando afastar a vertigem que ameaçava derrubá-lo ali mesmo, no meio da rua. Seus olhos se desviaram por um instante para a filha, que agora o olhava com uma mistura de ansiedade e medo. Com um movimento hesitante, ele apertou a mão de Lívia e se abaixou à altura dela. "Filha, vamos embora. Deve ser só uma coincidência", murmurou, mas as palavras saíram fracas e sem convicção. Seu corpo, no entanto, não se moveu. Ele permaneceu parado, observando a mulher que agora se encolhia contra a parede como um animal acuado. A familiaridade daquele rosto era quase insuportável. Cada traço dela, mesmo desgastado pelo tempo e pela rua, parecia esculpido na memória dele. Era como se o tempo tivesse congelado e a imagem de Lara tivesse se despedaçado diante dele, sem aviso. A mulher, percebendo que estava sendo observada, ergueu lentamente os olhos. Havia um brilho apagado ali, um reflexo tênue da mulher que ele conhecia. Por um breve segundo, Mateus achou ter visto nos olhos dela um lampejo de reconhecimento, um pedido mudo de ajuda. Mas antes que pudesse se aproximar, a mulher desviou o olhar e se virou, como se o simples ato de fugir pudesse apagar aquele encontro. Mateus sentiu um nó na garganta. As perguntas que ele enterrou durante anos pareciam agora vir à tona com mais força, sufocando cada pensamento. Ele se lembrou do dia em que Lara desapareceu, a última vez que viu seu rosto, a última vez que ouviu sua voz. Era uma tarde chuvosa e ela saiu dizendo que precisava resolver um problema no trabalho. Depois disso, o vazio, buscas frustradas, idas à polícia, semanas de incerteza. Ninguém soube explicar seu desaparecimento. Nenhuma pista, nenhum bilhete, apenas o sumiço repentino de alguém que parecia tão sólida e presente. A dor daquele abandono o acompanhou como uma sombra silenciosa, até se tornar um fardo pesado que ele se obrigou a carregar. Para sobreviver, Mateus se jogou no trabalho e tentou criar Lívia sozinho, mas cada noite era um mergulho no desespero. O rosto de Lara assombrava seus sonhos e a imagem dela, sorridente e serena, tornou-se uma lembrança dolorosa demais para ser revivida. Ele chegou a pensar que ela estivesse morta
e até teve que suportar comentários cruéis de vizinhos e conhecidos, insinuando que ela poderia ter fugido com outro homem que talvez nunca tivesse amado de verdade. Agora, diante daquela mulher suja e perdida, a dor se reabria. A possibilidade de ela estar viva, ali, a poucos metros dele, era mais do que o coração dele podia suportar. O que teria acontecido com ela? Que circunstâncias teriam arrancado Lara do convívio da família e a lançado nas ruas? E por quê? Mesmo diante da presença dele e da filha, ela parecia hesitar em se aproximar. Enquanto essas perguntas o consumiam, Mateus percebeu que Lívia estava chorando baixinho. Ele se ajoelhou novamente, abraçando a menina. Vai ficar tudo bem, minha princesa. Vamos embora por enquanto, disse, tentando acalmá-la, mas o tremor em sua voz era impossível de disfarçar. Ele a pegou no colo e se afastou lentamente. Mas a imagem da mulher permaneceu gravada em sua mente, como se a cena estivesse sendo impressa a ferro em sua memória. Naquela noite, o apartamento silencioso parecia ainda mais vazio do que de costume. Mateus abriu os álbuns antigos, as fotos emolduradas no corredor e até mesmo uma velha caixinha de lembranças que Lara guardava. Cada detalhe da fisionomia dela, cada linha do rosto, cada expressão familiar agora parecia coincidir com a mulher que encontraram na rua. Os olhos dele queimavam, mas ele não conseguia parar. Passou horas tentando encontrar uma explicação lógica para o que vira. Talvez fosse alguém parecida, talvez sua mente estivesse brincando com ele, mas quanto mais tentava se convencer, mais forte ficava a certeza de que aquela mulher era Lara. Lívia, com os olhos pesados de sono, apareceu na porta do quarto segurando um travesseiro. Papai, ela vai voltar para casa, né? A pergunta simples quebrou as defesas que ele tentava erguer. Ele a puxou para junto de si e a abraçou apertado, sentindo as lágrimas finalmente escaparem. Vamos descobrir, filha. Eu prometo, sussurrou. O restante da noite foi um tormento de memórias e suposições. Ele recordou as conversas sobre o sócio de Lara, Bruno, que sempre parecera confiável, mas cujas atitudes com o tempo se tornaram cada vez mais dúbias. Lembrou-se de ruídos abafados de conversas no telefone, de olhares furtivos que agora pareciam esconder algo mais profundo. Será que Lara estivera tentando proteger a família? Será que desapareceu por medo, por ter sido forçada? Na madrugada, ele decidiu. Mateus sabia que precisava voltar àquele lugar e encontrar respostas. Não podia mais viver com o peso da dúvida. Com os primeiros raios de sol, ele preparou o café e deixou a mesa para Lívia. Enquanto ela dormia, ele vestiu o casaco e saiu pelas ruas ainda vazias. Não havia mais como fugir. A sombra do passado o havia encontrado e agora o empurrava para a verdade, que ele sabia poderia ser muito mais dolorosa do que qualquer suposição. O sol começava a iluminar as ruas estreitas e os prédios antigos do centro, tingindo as calçadas com um brilho dourado que contrastava com a frieza da madrugada. Mateus caminhava apressado, com as mãos afundadas nos bolsos do casaco e o olhar fixo no horizonte. O frio cortante da manhã fazia suas bochechas queimarem, mas não havia espaço para hesitação. Seu coração pulsava descompassado, enquanto cada passo o levava de volta à esquina onde havia visto a mulher que parecia ser Lara. A lembrança daquela cena o perseguira durante toda a noite. Ele vira aquele rosto inúmeras vezes em sonhos e lembranças, mas nunca com tanta clareza quanto naquele instante, sob o olhar atento da filha. A sensação era a de que, finalmente, as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas a imagem que se formava era ainda mais dolorosa do que a ausência que os anos haviam imposto. Chegando ao mesmo ponto da rua, ele encontrou apenas o vazio. O lugar parecia ainda mais sujo e desolado do que na tarde anterior. As lojas permaneciam fechadas e apenas um ou outro morador de rua se arrastava pela calçada.
Mateus respirou fundo, tentando controlar o impulso de gritar por Lara. Foi então que ouviu a voz rouca e familiar de seu Davi, que surgira detrás do carrinho de café, já montado para mais um dia de trabalho. "Tá procurando aquela mulher de novo, doutor?" Seu Davi perguntou, erguendo uma sobrancelha e segurando a caneca com mãos trêmulas. Mateus assentiu, incapaz de esconder o desespero que começava a transbordar. "Ela estava aqui ontem, não estava? A mulher que parece minha esposa. Você sabe onde ela foi?" Seu Davi suspirou, lançando um olhar cauteloso em volta, como se temesse que estivessem sendo observados. "Ela apareceu por aqui faz umas semanas, sempre quieta, sempre assustada. Nunca aceita nada de graça. Vive fugindo, como se tivesse medo de alguém. Mas ontem, depois que o senhor e a menina foram embora, ela sumiu. Sumiu como fumaça." A revelação soou como um golpe no estômago. Mateus sabia que não podia deixar essa pista escapar. A lembrança de Lara, sorridente, cantando para Lívia na cozinha, voltou como um soco inesperado. Cada gesto dela era claro na mente dele. O jeito que segurava a xícara de chá, os olhos atentos sempre buscando a filha. Agora, imaginar que ela estava vagando pelas ruas, assustada e acuada, era insuportável. Com a ajuda relutante de seu Davi, Mateus percorreu algumas vielas e becos nas redondezas, chamando pelo nome que ele nunca mais pensou em pronunciar em voz alta. "Lara, Lara, sou eu. Mateus, por favor, se você estiver aqui, me responde." Mas as palavras se perderam entre as paredes frias e o barulho da cidade que começava a despertar. O vazio, deixado pela ausência dela, parecia mais denso do que nunca. Ele voltou para casa exausto, com os ombros curvados e o rosto abatido, trazendo no peito uma dor que ameaçava rasgar sua pele. Lívia estava sentada no sofá, com a mochila da escola ao lado, olhando para a porta com olhos arregalados. Quando o viu, correu até ele. "Papai? E a mamãe? Ela estava lá?" Mateus hesitou antes de responder, tentando não deixar a voz trêmula escapar. "Não, filha. Ela não estava mais lá, mas eu vou encontrá-la, prometo. Não podemos desistir." Lívia mordeu o lábio, segurando as lágrimas. "Eu sinto que era ela. Eu sei que era ela, papai. Não era só alguém parecida." Mateus a abraçou, sentindo o peito se apertar com o peso da certeza que ambos compartilhavam. A mente dele, mesmo exausta, continuava a reconstruir cada detalhe daquele rosto. Ele sabia que aquilo não era apenas imaginação ou saudade distorcida. Era real. Depois de deixar Lívia na escola, ele voltou para o apartamento e, como se fosse movido por uma força invisível, abriu a caixa de recordações antigas que havia guardado no armário do quarto. Dentro, encontrou cartas que Lara havia escrito anos antes, fotos que ele relutara em rever, e um bilhete rabiscado, esquecido entre papéis. "Se alguma coisa acontecer comigo, saiba que sempre fiz tudo por vocês." As palavras eram simples, mas agora pareciam carregar o peso de um aviso que ele nunca notou. E se ela tivesse desaparecido não por vontade própria, mas por medo? E se houvesse alguém por trás daquele sumiço, alguém que ela tentava proteger a todo custo? Mateus sentou-se na beira da cama, passando os dedos pelas palavras desbotadas do bilhete. Uma lembrança se acendeu em sua mente, uma conversa que ele havia ouvido entre Lara e Bruno, seu antigo sócio, semanas antes do desaparecimento dela. Eles falavam sobre um problema financeiro na empresa, algo que precisava ser resolvido com urgência. Ele nunca deu muita importância, até porque Bruno sempre parecia confiável. Mas agora, essas memórias adquiriam um significado diferente, quase sinistro. A determinação começou a tomar forma dentro dele. Não havia mais espaço para dúvidas ou hesitação. Ele sabia que precisava voltar àquele lugar e encontrar Lara, custasse o que custasse. Os traços do rosto dela continuavam a dançar na mente dele como uma música inacabada. O chamado da memória não era apenas uma saudade profunda. Era um grito para a verdade, e Mateus estava pronto para ouvir.
Na manhã seguinte, o céu estava carregado de nuvens cinzentas, e uma garoa fina e persistente começava a cobrir as ruas estreitas do centro. Mateus caminhava rápido, ignorando o frio que atravessava o tecido do casaco. Cada passo parecia mais pesado, mas ele não podia permitir que a incerteza o paralisasse. A imagem do bilhete esquecido, com as palavras quase apagadas de Lara, ainda queimava na sua mente. Era como se ela tivesse deixado um sussurro do passado para guiá-lo, e agora ele não podia mais ignorar. Ao chegar à esquina da Avenida São João, o local parecia o mesmo do dia anterior, movimentado, caótico, indiferente às vidas que se cruzavam. O carrinho de café de seu Davi já estava lá, exalando um aroma quente e reconfortante que destoava da frieza do ambiente. O velho, ao vê-lo se aproximar, levantou o queixo em um gesto discreto. Doutor, não vi ela hoje cedo, mas um conhecido disse que viu aquela mulher andando pela viela atrás do prédio velho. Disse que parecia assustada, com os olhos sempre se virando para trás. Parece que ela tem medo de ser seguida, murmurou, baixando a voz como se o vento pudesse levar suas palavras. Mateus agradeceu com um aceno rápido e seguiu pela viela indicada. A rua estreita e cheia de sacos de lixo levava a um beco onde barracos improvisados com lonas e papelão estavam montados, formando um labirinto caótico e sombrio. Ele avançou cauteloso, os olhos atentos a cada movimento. As sombras dançavam ao seu redor, projetadas pelas luzes amareladas e hesitantes dos postes. No meio daquele emaranhado, ele a viu. Lara estava encostada em uma parede úmida, os joelhos encolhidos junto ao peito, os braços envolvendo as pernas em um gesto de autoproteção. O rosto, mesmo encoberto pela sujeira e pelo cabelo desgrenhado, ainda exibia os traços que ele conhecia tão bem. A respiração dela era rápida, os olhos arregalados e vermelhos, como se esperassem um golpe a qualquer momento. Mateus sentiu o coração acelerar. Lara, sou eu, Mateus, disse com a voz baixa, mas firme. Deu um passo hesitante em sua direção. Ela estremeceu, mas não fugiu. Por favor, não me machuque. Eu só queria ficar longe. Sussurrou com a voz trêmula, quase apagada pelo barulho distante da cidade. Eu nunca machucaria você, Lara. É o Mateus. Estou aqui com a Lívia, ela sente tanto a sua falta. A gente precisa entender o que aconteceu com você, ele disse, se agachando para ficar na mesma altura dela. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas a expressão era confusa, como se a mente estivesse tentando acreditar na possibilidade de estar segura. Eles disseram que se eu tentasse voltar, vocês estariam em perigo, que era melhor desaparecer. Que assim vocês ficariam bem, murmurou, as palavras entrecortadas pela dor e pelo medo. Mateus franziu a testa, sentindo a raiva começar a borbulhar sob a pele. Quem, Lara? Quem fez isso com você? Foi o Bruno? Perguntou, tentando manter a calma, mas a voz saía embargada. Ela se encolheu ainda mais, o corpo tremendo. Eles me encontraram. Disseram que eu devia sumir, que se eu contasse algo, você e Lívia estariam em perigo. Eu não tinha escolha. Eu não podia arriscar. Mateus estendeu a mão devagar, respeitando o medo evidente dela. Eu estou aqui agora. Ninguém vai machucar a gente. Mas eu preciso que você confie em mim. Vamos para casa, vamos resolver isso juntos. Por favor, Lara. Ela hesitou por um momento que pareceu eterno, mas então, com um gesto quase imperceptível, colocou a mão na dele. O toque era leve, hesitante, mas carregado de significado. Era como se, mesmo depois de todo aquele tempo, a lembrança do que foram juntos ainda estivesse viva em algum canto esquecido da alma dela. Mateus ajudou Lara a se levantar, e por um instante, ela quase desabou nos braços dele. Ele a segurou com firmeza, sentindo a fragilidade dela contra seu peito. A chuva fina caía sobre os dois,
lavando um pouco da sujeira acumulada na pele dela, mas também trazendo um frescor inesperado, como se o mundo estivesse tentando purificar aquele reencontro tão improvável. No caminho de volta, o silêncio entre eles era pesado, mas cheio de promessas não ditas. Lara ainda lançava olhares nervosos por sobre o ombro, como se temesse que a qualquer momento alguém surgisse para levá-la novamente. Mateus percebeu, mas não disse nada. Sabia que precisariam de tempo para reconstruir a confiança e a segurança. Quando chegaram à entrada do prédio, ele hesitou antes de abrir a porta. Olhou para ela, agora encharcada e tremendo de frio. "Vamos entrar. Vamos cuidar de você", disse, e pela primeira vez desde o reencontro, Lara soltou um soluço abafado, como se mesmo que por um instante tivesse acreditado que talvez, só talvez, estivesse segura. A porta do apartamento rangeu suavemente ao se fechar atrás deles, isolando o som abafado da chuva que ainda caía lá fora. Mateus respirou fundo e ajudou Lara a se sentar no sofá da sala, os braços dela tremendo, os olhos vermelhos e marcados pelo cansaço. O cheiro de café e bolacha, deixado na mesa desde o café da manhã com Lívia, parecia destoar do cenário tenso. Lara olhou em volta, hesitante, como se cada detalhe familiar reacendesse lembranças que ela tentou enterrar. Mateus ajoelhou-se à frente dela, os olhos presos nos dela. "Lara, me fala o que aconteceu. Eu preciso entender por que você sumiu. Quem fez isso com você?" As palavras pareciam travar na garganta dela, como se a dor e o medo se entrelaçassem e a impedissem de falar. Ela esfregou as mãos nos joelhos, o olhar perdido, os lábios tremendo antes de formar um som quase inaudível. "Eles disseram que se eu não sumisse, você e a Lívia estariam mortos. Eu não sabia o que fazer." Mateus sentiu um peso esmagador cair sobre seus ombros. O rosto dela, tão familiar e ao mesmo tempo tão distante, agora carregava marcas de sofrimento que ele jamais imaginou. Ele respirou fundo, tentando manter a calma. "Eles? Quem são eles? Foi o Bruno?" Lara apertou os olhos e as lágrimas começaram a escorrer, sem som, sem força. "Bruno, ele começou a se aproximar de mim, dizendo que estava tentando nos proteger, que havia algo errado na empresa. Ele me dizia que havia investido em negócios arriscados e que alguém estava atrás dele, atrás de nós. No começo eu acreditei. Acreditei que ele estava tentando ajudar, até que um dia ele me chamou para conversar e disse que eu precisava sumir por um tempo, que era a única forma de manter você e a Lívia a salvo." Mateus ouviu cada palavra como se o mundo desmoronasse à sua volta. O homem que ele considerava um sócio leal, quase um amigo, havia plantado o medo e manipulado Lara para que desaparecesse. "E por que você acreditou nele?" Ela engoliu em seco, os ombros encolhidos como se quisesse desaparecer. "Ele disse que tinha provas, fotos, até gravações de ameaças. Eu fiquei com medo, Mateus. E quando tentei contar a você, eles me encontraram primeiro, me encurralaram. Fizeram ameaças que eu nunca pensei que fossem reais. Eu fugi. Eles tomaram tudo de mim, documentos, telefone, dinheiro. Eu fiquei na rua, sem saber para onde ir. Não queria voltar, não podia arriscar." Mateus sentiu a raiva subir pela garganta, como um fogo que queimava de dentro para fora. "Bruno mentiu. Ele usou você para se proteger. Você foi vítima de um jogo sujo. E agora ele está lá fora, levando a vida normalmente, enquanto você viveu esse inferno." Lara abraçou os joelhos, o corpo tremendo ainda mais forte. "Eu pensei que estava te protegendo, que estava protegendo a nossa filha. Só agora vejo que fui usada, que me fizeram acreditar em mentiras para me afastar de vocês." Mateus segurou as mãos dela, sentindo os dedos gelados e frágeis. "A gente vai resolver isso, Lara. Você não vai mais precisar fugir. Não está mais sozinha." Lívia, que até então permanecia na porta do corredor, assistindo a tudo em silêncio, aproximou-se lentamente. "Mamãe?" A voz da menina era baixa
hesitante, mas carregada de ternura. Lara ergueu o olhar e, por um instante, parecia incapaz de acreditar na cena diante dela. Quando Lívia estendeu os braços, ela se deixou envolver, soluçando baixinho. Aquele abraço, mesmo frágil e cheio de dor, tinha algo de reconfortante, como se por um instante a família que havia sido despedaçada começasse a se reunir, mesmo entre os cacos. Mateus se levantou, a mente fervilhando com a enxurrada de informações e emoções. "Bruno vai pagar por isso", murmurou quase para si mesmo. Lara respirou fundo, o rosto ainda enterrado nos cabelos da filha. Eu tenho algumas provas. Antes de tudo, eu escondi um pendrive com gravações e documentos que mostram o que ele fez. Está em um lugar seguro. Eu estava esperando o momento certo, mas tive medo. Agora, se você me ajudar, a gente pode desmascará-lo. Os olhos de Mateus brilharam com a determinação renovada. A gente vai pegar ele. Vamos mostrar a todos quem ele realmente é. Lívia olhou para os dois, os olhos cheios de esperança e medo. A gente vai ficar bem, papai? Mateus se ajoelhou novamente e segurou as mãos da filha. Sim, meu amor, vamos ficar bem. Agora, juntos, a gente vai enfrentar o que vier. No silêncio que se instalou na sala, apenas os pingos da chuva contra a janela preenchiam o ambiente. Mas o que antes era incerteza, agora parecia se transformar em um plano. Eles estavam juntos de novo, e com isso, a esperança de justiça começava a ganhar forma. Mateus observou Lara, ainda sentada no sofá, enquanto o sol fraco da manhã iluminava o rosto marcado dela. O silêncio entre eles era pesado, mas agora carregava um fio tênue de esperança. A revelação sobre o pendrive reacendia algo que ele pensava ter se apagado: a determinação. Era a primeira vez em anos que ele se sentia capaz de enfrentar a sombra que havia engolido a família. Você lembra onde escondeu o pendrive? Ele perguntou, a voz controlada, mas com o coração batendo mais rápido. Lara fez um leve aceno com a cabeça. Sim, fica no antigo depósito da nossa loja. Antes de tudo acontecer, eu sabia que algo estava errado. Copiei os documentos e gravei conversas escondidas. Tive medo, Mateus. Guardei lá para o caso de precisar provar a verdade um dia. Mateus se levantou com um movimento rápido e foi até a janela, observando a rua lá embaixo. O céu ainda ameaçava chuva, mas a luz suave da manhã parecia prometer um pouco de alívio depois das últimas horas sufocantes. Ele inspirou fundo e se virou para ela. Vamos pegar isso, agora! Lara hesitou, olhando para Lívia, que continuava sentada no chão com os olhos arregalados. Ela não pode ficar sozinha. Mateus caminhou até a filha e se agachou, segurando o rosto dela entre as mãos. Meu amor, vou pedir para o seu Davi ficar aqui com você até voltarmos, tudo bem? Ele é um amigo e vai te proteger. A menina assentiu com um movimento tímido e se encolheu mais no canto. Mateus ligou para o velho, explicando rapidamente a situação. Poucos minutos depois, seu Davi apareceu à porta, com o semblante preocupado e os olhos atentos. Mateus agradeceu com um gesto discreto e, com Lara ao lado, saiu do apartamento. A cidade parecia diferente naquela manhã, como se cada esquina escondesse segredos que só agora estavam sendo revelados. O caminho até o antigo depósito era longo e silencioso. Lara mantinha a cabeça baixa, o corpo encolhido sob o casaco, mas seus olhos, embora cansados, mostravam determinação. Quando chegaram, o prédio estava em ruínas, com pichações desgastadas, cobrindo as paredes e janelas quebradas. Lara respirou fundo antes de guiá-lo até uma porta lateral, escondida sob uma tábua solta. Está lá dentro, murmurou. Mateus a ajudou a afastar a tábua e abrir a porta. O cheiro de mofo e madeira apodrecida invadiu o ar, mas eles entraram com passos cuidadosos. No canto do cômodo escuro havia uma caixa velha coberta por um pano sujo. Lara se ajoelhou diante dela e, com mãos trêmulas, tirou o pano e abriu a tampa. Lá dentro, entre papéis embolorados, estava o pequeno pendrive prateado.
Ela o segurou com cuidado, como se fosse uma joia preciosa, e o entregou a Mateus. Tudo está aqui. As conversas que Bruno teve comigo, as ameaças e cópias de documentos que mostram como ele desviou dinheiro da empresa. Ele usou o nome da firma para lavagem, e quando percebeu que eu estava descobrindo, começou a me ameaçar. Mateus fechou os olhos por um instante, tentando processar o que acabara de ouvir. O sócio, que ele considerava um amigo, havia traído a confiança deles, jogando Lara nas sombras e deixando a família à deriva. Ele abriu os olhos e encarou a mulher. Vamos usar isso. Vamos mostrar a todos quem ele realmente é, e ele vai pagar pelo que fez. Lara, com um fio de voz quase inaudível, acrescentou: ele tem medo disso ser exposto. Foi por isso que me fizeram desaparecer. Ele não poderia arriscar perder tudo, nem que a verdade viesse à tona. Mateus guardou o pendrive no bolso interno do casaco e, com um gesto, ajudou Lara a se levantar. Vamos levar isso para alguém que possa nos ajudar. Conheço um jornalista que sempre quis descobrir o que havia por trás do crescimento repentino da empresa. Ele pode ser nossa chance. Eles saíram do prédio com passos rápidos, quase correndo, a tensão evidente nos rostos. Cada ruído, cada sombra parecia um aviso de que poderiam ser seguidos. No caminho de volta, Lara tremia, não só pelo frio, mas pelo medo que ainda pairava sobre ela. Se ele descobrir que pegamos as provas, ele pode tentar de novo, ela sussurrou, os olhos fixos na calçada. Mateus segurou a mão dela com firmeza. Agora não estamos mais sozinhos, vamos lutar juntos, e ele não vai mais nos fazer mal. Quando chegaram ao apartamento, encontraram seu Davi e Lívia sentados no sofá. A menina agarrada ao velho com os olhos arregalados, como se temesse que os pais nunca mais voltassem. Ao ver os dois entrarem, Lívia correu até eles, abraçando os joelhos da mãe com força. Lara, pela primeira vez, pareceu se permitir um pequeno suspiro de alívio, acariciando os cabelos da filha. Está tudo bem, meu amor. Mamãe está aqui agora. E papai também. Vamos ficar bem. Mateus trocou um olhar rápido com seu Davi, que mesmo sem palavras, entendia a gravidade da situação. Havia uma verdade escondida que finalmente começava a emergir, e agora, com as provas em mãos, o caminho para desmascarar Bruno estava cada vez mais claro. Mateus estava sentado à mesa da cozinha, o pendrive entre os dedos, girando devagar, como se aquele pequeno objeto contivesse não apenas a verdade, mas também o poder de devolver sua vida ao lugar certo. Lara, ao lado dele, observava em silêncio, os olhos fixos na ponta dos pés descalços, como se ainda não conseguisse acreditar que finalmente haviam dado esse passo. Lívia, abraçada a um cobertor, permanecia próxima, espiando os pais com um olhar misto de medo e curiosidade. Mateus sabia que não poderia perder tempo. Pegou o celular e digitou um número que não usava há anos. Do outro lado da linha, a voz rouca e desconfiada de André, um jornalista investigativo que ele conhecia dos tempos da faculdade, respondeu com frieza. Mateus, depois de tanto tempo, o que você quer? Eu tenho uma história que você vai querer ouvir, e não posso contar pelo telefone. Podemos nos encontrar? Disse Mateus, a urgência na voz, eliminando qualquer margem para recusa. André hesitou, mas aceitou. Marcaram um encontro para dali a poucas horas em um café discreto no bairro da Liberdade. Mateus desligou e olhou para Lara. Vamos acabar com isso. Vamos mostrar ao mundo o que Bruno fez. O caminho até o café foi tenso. Lara mantinha a cabeça baixa, o corpo encolhido sob o casaco, enquanto Mateus segurava a mão dela com força. Cada passo parecia ecoar, com a possibilidade de serem seguidos, observados, interceptados. Mesmo a presença de outros pedestres não diminuía o medo que carregavam. Quando entraram no café, André já os esperava, sentado a uma mesa nos fundos, com um boné escuro puxado para esconder parte do rosto. Mateus se aproximou, tirou o pendrive do bolso e o colocou sobre a mesa. André arqueou a sobrancelha, mas não disse nada. Mateus puxou uma cadeira e sentou.
Lara ao seu lado. Esse pendrive tem provas de desvio de dinheiro, lavagem, ameaças, tudo envolvendo Bruno. E tem mais. Minha esposa, Lara, desapareceu por causa dele. Ela ficou escondida com medo. Agora temos como provar tudo. André pegou o pendrive, o girou entre os dedos e olhou para Mateus com expressão cética. Você tem ideia do que está dizendo? Se isso for verdade, Bruno não vai hesitar em tentar calar vocês. Ele tem contatos, dinheiro, poder. Lara ergueu o rosto, a voz saindo trêmula, mas firme. Por isso estamos aqui. Não podemos mais viver fugindo. Temos que expor o que ele fez. O jornalista suspirou e guardou o pendrive no bolso do casaco. Vou analisar isso e cruzar com as informações que já tenho. Vocês vão ter que se esconder por um tempo. Ele não vai deixar barato. De volta ao apartamento, Mateus trancou portas e janelas, como se a madeira pudesse conter o peso da verdade que carregavam. Lara, exausta, adormeceu no sofá com Lívia abraçada a ela. Mas Mateus permaneceu acordado, a mente girando em torno do que poderia acontecer. Horas depois, o telefone tocou. Era André. A voz dele estava diferente, mais grave, com um toque de urgência. Mateus, o material é explosivo. Já comecei a redigir a matéria, mas vocês precisam sair daí. Bruno já deve ter percebido que a história vai estourar. Não fiquem em casa. Vou liberar a matéria amanhã de manhã. Antes que Mateus pudesse responder, ouviu batidas pesadas na porta. O coração disparou. Lara despertou, o olhar assustado. Mateus fez um sinal para que ela ficasse quieta. Abra a porta, Mateus, disse uma voz do lado de fora. Reconheceu imediatamente o tom ameaçador de Bruno. O sangue gelou nas veias. Você não sabe com quem está mexendo. Abra antes que eu arrombe. Mateus respirou fundo, lutando para manter a calma. Olhou para Lara e Lívia, os olhos suplicantes de ambas, perfurando sua decisão. Vão para o quarto e trancam a porta. Não abram para ninguém, sussurrou. Elas obedeceram sem questionar. Ele se aproximou da porta e com a voz firme respondeu. Você não vai me intimidar, Bruno. Eu sei de tudo e amanhã todos vão saber também. Vá embora antes que a polícia chegue. Um silêncio tenso pairou do lado de fora, seguido pelo som de passos rápidos descendo as escadas. Mateus correu até a janela e viu Bruno entrar em um carro preto que arrancou rua abaixo. Na manhã seguinte, André publicou a matéria com todos os detalhes. As gravações e os documentos do pendrive foram expostos na mídia, derrubando o véu de respeito que Bruno construíra ao longo dos anos. Imagens de contratos fraudulentos, áudios de ameaças e provas do envolvimento em lavagem de dinheiro estamparam capas de jornais e explodiram nas redes sociais. A polícia foi acionada e um mandado de prisão foi emitido. Mas Bruno já estava em fuga, o rosto estampado em todos os noticiários, agora caçado como o criminoso que era. Mateus, Lara e Lívia foram levados para um local seguro, longe do centro, onde poderiam esperar o desfecho da investigação. O medo ainda rondava cada gesto, mas pela primeira vez em anos, a esperança começava a se infiltrar entre as frestas. Eles estavam juntos, vivos e mais fortes do que nunca. O esconderijo era simples, uma pequena casa de madeira nos arredores de uma cidade vizinha. O vento balançava as cortinas finas da sala enquanto Lara observava pela janela, o rosto ainda marcado pela tensão dos últimos dias. Mateus, sentado à mesa com um jornal aberto, lia cada linha com atenção, como se tentasse assimilar a realidade estampada nas páginas. A imagem de Bruno algemado, cercado por policiais, estampava a manchete principal. Ele não teve como escapar dessa vez, murmurou Mateus, os olhos presos na foto. Lara se aproximou lentamente, segurando uma xícara de café entre as mãos. Acha que ele vai mesmo pagar por tudo o que fez? Mateus a olhou com um misto de alívio e cautela. As provas estão aí. A confissão está gravada. Mas um homem como ele sempre tem mais de um plano.
Precisamos ficar atentos. Lívia, sentada no sofá, com uma boneca no colo, ergueu os olhos e perguntou baixinho: "A gente pode voltar para casa agora?" Lara caminhou até a filha, ajoelhou-se à frente dela e acariciou seu rosto. "Ainda não, meu amor, mas logo eu prometo." As palavras de Lara foram interrompidas pelo som agudo do telefone. Mateus atendeu imediatamente, o coração acelerado. Do outro lado, a voz de André soou tensa. Eles tentaram subornar um dos policiais. "Parece que tem gente de dentro tentando ajudar Bruno a escapar. Preciso que vocês se mantenham fora de vista. E mais uma coisa, Bruno mandou alguém atrás de vocês. Um dos informantes diz que ele está desesperado." Mateus sentiu um calafrio percorrer a espinha. "Aqui não é seguro. Vamos ter que sair daqui agora." Ele desligou o telefone e olhou para Lara e Lívia. "Preparem o que conseguirem. Temos que sair imediatamente." Lara correu para o quarto, pegando a mochila já pronta, enquanto Mateus tentava pensar no próximo passo. Mas antes que pudessem sair, um ruído na porta os fez congelar. Batidas fortes e urgentes sacudiram a estrutura da pequena casa. "Mateus, eu sei que estão aí. Saiam agora e nada vai acontecer com vocês", gritou uma voz masculina do lado de fora. Mateus fez sinal para Lara e Lívia se esconderem no quarto. Pegou uma cadeira e a encostou na maçaneta para ganhar tempo. O peito dele parecia prestes a explodir, mas a mente se mantinha focada na única coisa que importava: proteger sua família. O invasor começou a forçar a porta, rangendo a madeira frágil. Mateus procurou algo que pudesse usar para se defender e encontrou uma barra de ferro junto ao armário. Quando a porta finalmente cedeu, revelando um homem de feições duras e olhar frio, Mateus não hesitou. Investiu contra ele com o ferro, acertando o braço do agressor. O homem cambaleou para trás, mas antes que pudesse reagir, um segundo homem apareceu na porta, armando um revólver. Lara, ouvindo o barulho, surgiu atrás de Mateus, com os olhos cheios de medo. "Parem! Não façam isso! Temos uma criança aqui!" gritou, tentando apelar para qualquer resquício de humanidade. O primeiro homem se recuperou e avançou novamente, mas dessa vez foi interrompido pelo som de sirenes. A polícia, alertada por André, chegava ao local. Os homens tentaram fugir, mas foram cercados rapidamente pelos agentes armados. Foram rendidos no chão, enquanto Mateus segurava Lara e Lívia, tentando controlar o tremor do corpo. Um dos policiais se aproximou com o rosto severo. "Estão bem? Recebemos o aviso a tempo." Mateus respirou com dificuldade. "Estamos... Mas não podemos mais viver assim. Precisamos acabar com isso de uma vez por todas." Nos dias seguintes, Bruno foi oficialmente preso, sem chance de recurso. As gravações, documentos e a tentativa frustrada de eliminar testemunhas tornaram impossível qualquer defesa. As manchetes anunciavam a queda do empresário que, por anos, havia se escondido atrás de uma fachada de sucesso. Lara, Mateus e Lívia foram levados para um novo local protegido pela polícia, onde poderiam começar a reconstruir a vida sem medo. Ainda assim, as marcas do que viveram não se apagavam. Lara, especialmente, tinha pesadelos frequentes, o corpo encolhido durante a noite, como se o medo ainda a perseguisse. Certa manhã, Mateus acordou antes do sol e encontrou Lara sentada na varanda, o olhar perdido no horizonte. Ele se aproximou em silêncio e colocou a mão no ombro dela. "A gente conseguiu. Estamos seguros agora." Ela respirou fundo, os olhos marejados. "Eu sei, mas ainda é difícil acreditar. Foram anos fugindo, anos me sentindo perdida. Agora, ter vocês de volta parece um sonho frágil, como se fosse desmanchar a qualquer momento." Mateus a puxou para perto, envolvendo-a em um abraço apertado. "Esse sonho é real, Lara. E agora a gente vai reconstruir tudo, juntos." Enquanto o sol surgia no horizonte, iluminando o rosto cansado, mas sereno dela, o peso dos anos começava a se dissipar.
Lara encostou a cabeça no ombro dele, sentindo pela primeira vez em muito tempo a tranquilidade que julgara perdida. O novo lar era simples, uma casa modesta, rodeada por um jardim que florescia mesmo nos dias mais cinzentos. As janelas abertas deixavam entrar o cheiro fresco de terra molhada e flores recém-brotadas. Ali, longe do centro, das manchetes e do medo, Mateus, Lara e Lívia tentavam pouco a pouco redescobrir a leveza dos pequenos gestos. Lívia brincava no quintal com um cachorro que seu Davi havia trazido como presente, um vira-lata de olhos vivos e pelagem dourada que parecia carregar a energia de dias melhores. Ela ria alto enquanto corria atrás do animal, a inocência finalmente devolvida aos olhos cansados de tanto chorar. Lara observava a filha com um sorriso discreto, as mãos levemente trêmulas, segurando uma xícara de chá. Mateus se aproximou devagar, colocou uma mão no ombro dela e sussurrou. Ela está sorrindo de novo. Lara respirou fundo, os olhos marejados, mas com um brilho renovado. Eu achei que nunca mais veria isso, que não teria forças para voltar a ser mãe de verdade, nem esposa, nem mulher, que só restaria o medo. Mas aqui, parece que estou respirando de novo. Mateus a puxou para um abraço silencioso, os corpos se encaixando como se o tempo e as cicatrizes não pudessem mais separá-los. A respiração dele era um alívio quente contra o pescoço dela, e por um instante, Lara fechou os olhos, permitindo-se sentir a segurança que havia desaparecido junto com os anos roubados por Bruno. Dias antes, a prisão do empresário tinha sido confirmada sem qualquer chance de recurso. As provas entregues por Lara, a matéria de André e a repercussão nacional haviam derrubado não apenas a imagem pública de Bruno, mas também toda a rede que o protegia. O homem que antes se mostrava intocável, agora estava atrás das grades, aguardando julgamento e cercado por escândalos e repúdio. Ainda assim, Lara sabia que a libertação não seria instantânea. Ela carregava marcas invisíveis, pesadelos que se infiltravam nas noites mais calmas, lembranças que surgiam como fantasmas em momentos inesperados. Às vezes, acordava no meio da madrugada, os olhos arregalados, a respiração entrecortada, como se revivesse os momentos em que era perseguida, ameaçada e forçada a fugir. Nessas noites, Mateus acordava junto, segurava suas mãos e a fazia respirar devagar, repetindo palavras suaves para trazê-la de volta à realidade. E de manhã, ele preparava o café e tentava trazer a normalidade de volta para a rotina. Com o passar das semanas, Lara começou a caminhar pela cidade pequena, acompanhada de Mateus e Lívia, visitando a praça, os pequenos comércios, tentando se reconectar com a vida. Pessoas que não sabiam nada da história cumprimentavam com sorrisos gentis, sem olhares de julgamento ou pena. Era como se ali, naquele pedaço esquecido do mundo, ela pudesse reconstruir quem era antes de tudo. Mateus percebeu que, aos poucos, Lara voltava a se vestir com mais cuidado, prendia o cabelo de forma delicada e até se permitia momentos de riso com Lívia. Certas noites, ele a encontrava sentada no jardim, observando o céu estrelado, os olhos distantes, mas serenos. Em uma dessas noites, ele se sentou ao lado dela, em silêncio. Lara suspirou e encostou a cabeça no ombro dele. Você acha que algum dia vamos conseguir esquecer? Mateus passou o braço ao redor dela. Esquecer não, mas vamos aprender a lembrar sem dor. Vamos aprender a viver com as marcas, mas sem deixar que elas nos definam. Ela respirou fundo, sentindo o peso dessas palavras. Eu tenho medo de que um dia tudo desmorone de novo, de que quando eu finalmente acreditar que estamos seguros, algo aconteça e nos tire isso mais uma vez. Eu também tenho medo, ele admitiu, a voz baixa e sincera. Mas a diferença é que agora estamos juntos. E juntos, podemos enfrentar o que vier. Lívia apareceu na porta da casa, segurando o cachorro pela coleira. Mamãe, papai, vamos ver as estrelas? Disse, apontando para o céu limpo e salpicado de pontos brilhantes. Lara sorriu,
levantou-se e segurou a mão da filha. Vamos, meu amor, hoje a noite é só nossa. A família seguiu para o gramado, deitando-se sob o céu aberto. Lívia ria, apontando as constelações que mal conseguia nomear, inventando histórias para cada estrela. Lara e Mateus a acompanhavam, os risos se misturando com o canto distante dos grilos e o sopro suave do vento. Pela primeira vez em anos, não havia urgência, medo ou segredos. Apenas o presente, iluminado por estrelas e risos sinceros. Lara se permitiu fechar os olhos e agradecer, não com palavras, mas com um sentimento profundo de gratidão por ter reencontrado o que julgava perdido. A vida, o amor, a família. Naquela noite, no silêncio pontuado pelas risadas e pelos latidos alegres, a certeza se instalou no coração dela. A redenção não vinha da vingança, nem do acerto de contas. Ela vinha da coragem de recomeçar. E Lara, Mateus e Lívia estavam finalmente prontos para isso. Às vezes, a vida nos ensina que a verdadeira força não está em resistir sem cair, mas em ter a coragem de levantar, mesmo quando tudo parece perdido, porque são nesses momentos de dor e incerteza que encontramos a essência da nossa fé, da nossa esperança e da nossa capacidade de recomeçar, mesmo quando o caminho parece escuro e solitário. Se você se emocionou com esta história e deseja continuar acompanhando mais momentos marcantes, inscreva-se no canal agora e venha viver novas histórias de superação, amor e recomeço com a gente.